Bom dia, cidadão. Bom dia, cidadã. Outra vez, os 60 a mais na tela da Band. O 60 a mais de hoje traz uma matéria que temos a certeza também vai interessar, como as anteriores. O livro O Éden de Eva, uma compilação de plantas medicinais e sua utilização. Estamos com o autor dele, que é o Amaury da Silva Júnior. Bom dia, Amaury. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. O livro de Éden, o que ele tem? A biografia da irmã Eva, histórico da congregação das irmãs franciscanas, histórico do município de Rodeio, cartinha histórica da irmã Eva, descobrindo as plantas medicinais, identificação de suas espécies. O material é resultado de uma parceria. Explica para a gente, Amaury, como é que tudo começou. Bom, na verdade, o pedido para que ocorresse esse livro partiu da congregação franciscana, que pretendia fazer a comemoração dos 100 anos da entidade. Eles lembraram desse fato que a IPAGRE foi parceira desde 1996, quando a gente conheceu a irmã Eva Mihalak. E a IPAGRE, a empresa de pesquisa do Estado, teve ela como grande aliada a partir do momento que ela começou a ceder propágulos, ou seja, mudas de espécies medicinais para a IPAGRE, e também o conhecimento que ela acumulou ao longo de 40, 50 anos de vivência com esse tema de plantas medicinais. Então essa parceria vem de longa data. E na época, em 1997, a IPAGRE já lançou um livreto chamado Apontamentos Fitoterápicos da irmã Eva Mihalak. E foi o best-seller da IPAGRE, já está na 4ª edição. Recentemente, por ocasião desse evento da congregação, as irmãs franciscanas pediram que a IPAGRE pudesse fazer um livro, a exemplo de um manual, que pudesse ajudar as irmãs nesse trabalho de atender a comunidade não só de Rodeio, mas de Santa Catarina e até do Brasil. Haja visto que a irmã Eva Mihalak ficou consagrada em todo o país. Hoje é uma pessoa reconhecida, né, em vários municípios do estado do Brasil, já recebeu várias comendas, né? E, enfim, a gente precisava realmente consagrar esse material dela e os resultados de pesquisa da IPAGRE. E esse livro tem esse objetivo, servir de apoio não só à congregação franciscana, mas também à sociedade brasileira, que carece de informações seguras, né, e científicas das espécies medicinais que são usualmente utilizadas pela população. O que a gente vê, na verdade, é muito erro a nível de uso de plantas medicinais que depõem contra a fitoterapia do país. Fazendo uma conta rápida, de 1996 para cá, são 18 anos de trabalho de vocês e que resultou, para quem não sabe, na implantação do maior banco ativo de germoplasma das espécies bioativas da América do Sul. Fica ali onde você trabalha, na IPAGRE de Itajaí. Qual é o projeto, a importância deste projeto? Bom, a IPAGRE resolveu trabalhar com o tema plantas medicinais ou plantas bioativas em função de uma conclamação da OMS, Organização Mundial da Saúde, para que todos os países do mundo começassem a trabalhar com a flora nativa na área agronômica, farmacológica, toxicológica, para que possa oferecer para a população mundial medicamentos seguros. Então, há uma troca de informação. Exatamente. Então a IPAGRE começou na área que ela conhece bem, que é a área agronômica. O nosso objetivo era realmente produzir plantas medicinais de Santa Catarina para atender não só o sistema da saúde, mas também as empresas que trabalham no ramo, os laboratórios. E hoje isso é uma realidade. Então o nosso banco de germoplasma, que é essa coleção científica de espécies, reúne cerca de 1.800 espécies, né, de plantas bioativas, e boa parte delas já tem até um encaminhamento via indústria, né? As indústrias estão procurando produtos para uso fitoterápico, né, que está sendo colocado à venda nas farmácias. Então, o nosso projeto é pautado realmente nessa investigação científica das espécies, visando principalmente a sustentabilidade do produtor e atendimento ao consumidor com matéria-prima de alta qualidade. O que são essas plantas, as bioativas? Na verdade, alguma, por favor. Exato. A bioativa é um termo que a gente utilizou na IPAGRE para designar plantas que teriam uma ação terapêutica, ação aromática, nutracêutica, prebiótica e até biocida. Alguns laboratórios usam moléculas de plantas biocidas para uso
pontualmente clínico, né? Então, para a gente não ter que usar vários termos ao mesmo tempo, a gente abreviou para bioativas, ou seja, plantas que têm atividade sobre a vida. E o horto, Eva Michalak? Bom, o horto ele já existia desde o tempo que a irmã Eva veio para Rodeio. Ela foi a fundadora desse horto, ela colecionou muitas plantas, atendia toda a população e também tinha muitas espécies, né? Os jornalistas que a miúde chegavam ali no horto da irmã Eva, chegavam a dizer que tinham 3.000 e poucas espécies, porque ali haviam plantas medicinais, frutas, muitas plantas ornamentais, então ela tinha como um jardim botânico, né? Mas o forte dela realmente foi o atendimento na área de plantas medicinais. Ele é localizado bem no centro de Rodeio e depois que ela faleceu, já faz alguns anos, né? Ele ficou um pouco abandonado, então por isso que as irmãs franciscanas sugeriram que a IPAGRE revitalizasse esse horto para que ele pudesse novamente atender toda a população catarinense e até brasileira. O livro é seu, você é o pai da criança, por favor. Dá para perceber que todo ele é construído por imagens de alta definição. São quantas espécies abordadas? Por favor. Bom, esse livro, ele na verdade, ele até foi feito de uma forma muito rápida, né? Porque havia uma urgência que isso aí saísse logo. Mas ele foi construído em cima de 60 espécies, né? Em cima de 60 espécies que são as espécies mais procuradas pelo brasileiro. Justamente aquelas que são de uso comum ou que causam alguma polêmica no uso. Então a gente procurou assim desmistificar o uso de algumas espécies, mostrar que algumas são tóxicas, outras são realmente benéficas. Então a gente ficou em torno de 60 para não criar mais confusão na cabeça de quem vai usar, né? E a gente percebeu também que uma coisa que ajuda muito o nosso consumidor, o nosso leitor, é uma identificação através de imagem. E essas imagens têm que ser realmente muito boas para não gerar dúvida. E aí é assim? A gente realmente procurou assim gerar imagens de alto padrão realmente, né? É uma especialidade minha também na IPAGRE, fazer fotos de alta qualidade, para que a gente realmente facilite essa leitura através da imagem. É claro que existe um descritivo botânico, fitoquímico, farmacológico, toxicológico e outras propriedades que às vezes uma planta tem e que as pessoas nem imaginam, né? Camomila, é bom para quê? Bom, camomila tem 300 usos justamente porque dentro da planta tem 5.000 substâncias. Dá uma olhadinha, mostra para nós, faz favor. Na verdade, o livro ele se encontra em ordem alfabética pelo nome popular, né? Sim. Então o acesso vai ser através do nome popular. Dentro você encontra o nome científico da planta, que é uma forma de realmente resgatar trabalhos científicos, né? E existe uma sequência de assuntos. Por exemplo, a camomila, ela tem o nome científico de Chamomila recutita ou Matricaria recutita. Ela é uma espécie muito comum da Europa, é nativa da Europa, mas veio para o Brasil e virou subespontânea, né? Uma planta que se dá tão bem no Brasil que parece até nossa. Hoje no Brasil já existem produções, né, principalmente no estado do Paraná, no oeste de Santa Catarina, e ela é usada basicamente para problemas de espasmo, né? Porque dentro da camomila existe um óleo essencial de cor azul que tem propriedades antiespasmódicas. O que é isso? Evitar cólicas, aquelas dores abdominais que ocorrem normalmente nas vísceras, né? Essas informações, eu, leigo, tendo o livro à mão, vou receber a informação de como proceder para usar. Exatamente, a pessoa vai procurar pelo nome comum, pela espécie que normalmente as pessoas já até conhecem. Ela vai procurar aqui no livro pela informação farmacológica principalmente, porque a informação farmacológica é o que dá realmente a veracidade do fato de ela agir ou não no organismo, né? Existe também uma informação para algumas espécies aqui que seria a etnobotânica, ou seja, o conhecimento popular também deve ser resgatado. Então, em algumas espécies do livro você vai encontrar conhecimentos populares, mas junto sempre o conhecimento científico. Então, quando fala sobre informações validadas cientificamente, são aquelas que as pessoas podem realmente confiar que a planta demonstra atividade. A linguagem que você coloca no livro é acessível a qualquer pessoa, não precisa ser erudito para... Exatamente. Isso aqui foi feito com uma linguagem bem jornalística para atender realmente a comunidade como um todo, né? Desde o acadêmico, o leigo, até mesmo os cientistas poderão acessar essa obra que vai satisfazer a todos na linguagem, né? E mesmo que a gente colocasse algum termo diferente aqui, sempre a gente colocou um exemplo para mostrar o que é o significado, né? Para facilitar a leitura. Aqui no caso, quando a gente fala das ações comprovadas cientificamente, né? A gente já vai direto no assunto sem entrar no mérito de que essa planta pode ter um efeito A, ou B ou C. A gente já entra direto assim dizendo que a camomila
ela tem um efeito antiespasmódico, ação anti-inflamatória, né? Que são termos já conhecidos da população, o que é a inflamação, né? A ação ansiolítica controla a ansiedade, porque cada atividade dela está vinculada a um produto químico que ela tem dentro dela. Essa seria a forma direta, né? Aí você pode olhar aqui também a toxicologia. Vamos ver se a camomila tem uma toxicologia, porque muitas vezes o povo também associa planta natural, né, natural, com uma possibilidade de que ela possa ser totalmente inócua. E não é assim. A planta pode ter compostos que podem também fazer mal, desde que a pessoa utilize de uma forma Mas tem uma incorreta, dosagem. Né? Tem dosagem para tudo, né? Não pode exceder não existe, determinado limite. Não existe substância inócua, até a água, né, tomada em excesso causa problema. Então aqui na camomila, por exemplo, a gente colocou assim, ó, pessoas hipertensas ou hipersensíveis à camomila podem contrair algumas moléstias alergênicas, né? Quer dizer, o uso excessivo de camomila ou numa dose elevada ou muito prolongada pode despertar alguma reação alérgica na pele. Isso pode acontecer. Assim como acontece com outras substâncias que a gente conhece, né? Está nas livrarias? Não, esse livro aqui é um livro que é produzido dentro da Ipagre, né? E ela disponibiliza através da sua sede aqui em Florianópolis, no Itacorubi, ou nas estações experimentais da Ipagre em cada município onde tem estação. Então, para acessar daí, para conseguir o livro, a pessoa pode buscar através do site da Ipagre, né? O site que é www.ipagre.sc.gov.br. Amaury da Silva Júnior, nosso muito obrigado. Certo. As pessoas que nos assistiram até esse momento, tenho a certeza, absorveram e, se houver necessidade, entrar em contato com o e-mail que o Amaury já forneceu. Vamos encerrar o primeiro bloco. Na volta, vamos falar de memória. Mas antes, dá uma olhadinha neste senhor que aparece agora. Ele é sucesso nas redes sociais nesta semana. Já voltamos. Fique conosco. Canal 9, Band, Santa Catarina. Meu amor! Neste segundo bloco, nós temos duas convidadas e uma psicóloga que descobriram o elixir da saúde. Decidiram cuidar da memória de um jeito diferente. Lenemar Nascimento Pedroso, psicóloga, mestranda em saúde coletiva, especialista em saúde coletiva, cursa especialização em atenção à saúde da pessoa idosa. Bem-vinda. Obrigada. Você lida com a terceira idade, sim, 60 a mais. Perder a memória, a princípio pode parecer engraçado, mas na verdade é bastante desagradável. O que se ouve sobre isso no consultório? Você, ao receber uma pessoa e coloca o problema, detecta de imediato que aconteceu, está acontecendo? Então, a partir do momento que a pessoa chega no consultório e traz uma queixa de memória, é muito importante investigar a fundo o que é essa queixa de memória. Por quê? Porque hoje nós temos vários fatores que influenciam na nossa memória. Um deles é a quantidade de medicamentos que os adultos e idosos eles estão tomando, né? Então isso muda o funcionamento da nossa memória. Temos também algumas patologias assim que elas pegam também mais pesado também em relação ao funcionamento da memória, como a depressão.
Então, às vezes a pessoa está esquecendo coisas, não exatamente porque tem um déficit de memória, mas ela está porque tem outras questões que estão ocorrendo junto que leva ela a ter essa perda de memória ou essa carência, enfim, essa falta. O envelhecimento pode trazer um pequeno déficit de atenção, de concentração, de armazenamento de dados atuais. Qual o momento que a pessoa ou a família deve começar a se preocupar com isso? Deve se preocupar à medida que isso se torna muito frequente e que esses esquecimentos acabam prejudicando o dia a dia dessa pessoa. Pequenos esquecimentos acontecem conosco a todo momento, mas a partir do momento que eu tenho esquecimento de algo que é importante, que aquilo vai refletir na minha qualidade de vida, naquilo que eu estou fazendo diariamente, aí já começa a se tornar preocupante. Há como, efetivamente, dar uma proposta para a meditação e evite esse tipo de coisa, esta evolução? No caso não só a meditação, Hugo, ela é vista como uma ferramenta, uma das milhares de ferramentas que pode ter para estimular a memória, e a meditação entra como uma delas. Quem já está com um quadro demencial, pode ser que essas ferramentas, tanto a meditação quanto qualquer uma outra ferramenta, possa ter a função de manutenção da saúde dessa pessoa. Tem um grupo específico para esse tipo de problema? Tem, nós temos na verdade são 3 grupos, de mais ou menos de 15 pessoas cada uma, e a gente está lá com o intuito de aprender algumas técnicas de meditação para poder também dar um suporte para a nossa memória. A Luci Áurea Dalla Barba, com 71 anos, e Dulcilene Ferreira, com 56 anos. Conta um pouquinho sobre o caso de vocês. Por que foram para lá? Primeiro você, que é a mais idosa. Mais idosa. Não, mais de 61. Não, eu gosto muito de dizer a minha idade. Como eu tenho jovens na família e comecei a ficar esquecida, a gente vive sozinha, porque sou viúva, os filhos cada um tem sua vida. Então eu procurei o NET, porque a professora Cecília já havia me falado do trabalho da Leninha, que ela era espetacular. Como eu estava esquecendo algumas coisas, e todo mundo se preocupa com a doença do alemão, né? Eu pensei, não quero fazer minha família pagar mico. Vou procurar ajuda da melhor forma que puder. Como eles me explicaram o trabalho da Leninha, eu iniciei, estou muito feliz. A minha vida mudou da noite para o dia. Tenho lido tudo sobre mentalização. É bíblico que a mentalização nos ajuda em todos os setores, nas doenças crônicas, no esquecimento, no estresse, que a maioria das pessoas são esquecidas, mas elas são demais estressadas. Eu era elétrica antes de conhecer a Leninha, elétrica, queria fazer tudo ao mesmo tempo. Mas o importante da mentalização é a respiração, que ela batalha muito nisso. Então, li esses dias uma reportagem que você começa uma semana, depois leva um mês. No segundo mês, você já sente a necessidade de sentar num cantinho legal que você mesmo prepara e começa a tua mentalização. Ajuda não só você, mas os que estão próximos, os parentes, porque nós, quando estamos em grupo, mentalizamos também as pessoas que têm problema. E eu me sinto muito feliz. Todas nós reclamamos quando termina a aula, que sob a orientação dela a gente sai de lá flutuando. Flutuando, literalmente flutuando. Dulcilene Ferreira, a sua situação é idêntica?
Mais ou menos, assim. Eu já tinha feito alguns cursos no NET, né? Que assim, o NET não é só para pessoas após os 60. A idade mínima do NET é 50 anos. Então, quando eu fiz 50 anos, eu já fui rapidinho para lá. E este ano a Leninha divulgou esse trabalho dela, colocou lá, e o que me chamou a atenção dessa oficina foi meditação e memória. Realmente foi a memória. Disse, vou lá para ver se melhora um pouquinho. Por quê? Porque eu estava no meu dia a dia assim, muito atribulada, com serviço, com várias coisas que a gente tem, e eu via que eu estava muito no automático. Tanto dirigindo, como qualquer outra coisa, eu fazia muito no automático. E daí esquecia, né? Várias tarefinhas que tinha de fazer, eu digo, puxa, passou o dia e esqueci. Então, quando eu cheguei lá, eu disse para a Leninha assim, eu não estava entendendo muito bem o que iria fazer lá, né? Mas assim, Leninha, eu estou vindo aqui por causa da memória. E daí ela falou uma coisa assim que para mim valeu muito, que foi assim, tá, mas o problema não é a memória. Como é que vocês querem lembrar algo que vocês não registraram, não prestaram atenção? Então, daquele momento em diante, eu comecei a tudo fazer assim, tudo que eu vou fazer, eu tento me focar naquilo que eu estou fazendo. Então, para mim, assim, foi uma bênção. Lenemar, vamos fazer rapidinho, porque tempo é tempo, uma demonstração de como que é o procedimento, a aula de meditação. A gente sempre começa a meditação lá de olhos fechados, então vamos procurar uma posição, né? Uma posição que a coluna, é sempre importante a coluna estar ereta, né? Tu pode deixar tuas mãos para cima ou colocar sobre, ou virá-las para baixo, faz como tu ficar mais confortável. E a chave, Hugo, é prestar atenção o tempo todo na tua respiração. Então, para quem quiser tentar fazer em casa, a partir do momento que você fecha os teus olhos, você vai perceber que vai vir muito mais pensamentos do que antes. Então, como que eu vou conseguir meditar com essa quantidade de pensamentos? Então, você imagina que ao fechar seus olhos, você imagina que tem uma tela preta, como se fosse uma tela de cinema, preta na sua frente. Então, os pensamentos, eles vão vindo, né? Aí, o pensamento que está vindo agora para mim eu estou aqui fazendo essa demonstração, deixa ele passar. Daqui a pouco eu tenho que fazer... Não faz o pensamento render, não, eu tenho que sair daqui, tenho que fazer isso, não, tem que sair daqui e deixa ele passar de novo. Então, não negar o pensamento, porque não temos como negar, porque daí tu vai começar a fazer uma briga mental. Então, a respiração, ela vai estar ou entrando no teu corpo, ou ela vai estar saindo do teu corpo. Ela não vai ficar, eu não vou encher e parar, eu vou o tempo todo. Sem barulho ao redor. É difícil, Hugo, é difícil. Onde quer que tu esteja, tem barulho. Mas uma musiquinha ambiente, assim, Sim. Um violinozinho suave. Cada um vai achar a sua música também, que mais... Não pode ser axé, né? Que mais se identifica, não combina muito. Qual seria a melhor hora? A melhor hora, aí é uma outra pergunta boa, importante, mas ao mesmo tempo eu não sei te dizer porquê. Eu sei qual é a melhor, eu sei qual é a melhor hora para mim. Sim. Muitos dos estudos que eu estou tendo oportunidade eu estou tendo contato, eles se referem muito à meditação de manhã. Acordou, senta e já começa a tua prática da meditação. Mas tem muitas outras filosofias que é a hora que você se sentir preparado, senta. Uma vez por dia, você pode começar com 5 minutos, né? E porque isso que a Lucy falou no começo também é importante, assim, depois de um certo tempo que você está meditando, já faz parte do teu dia a dia. Então, tem-se a necessidade de meditar. Então, pode começar com 5 minutos
e aumentando gradativamente. E o que isso tem a ver com a memória? De novo eu reforço, né, que durante esses 8 anos de trabalho com adultos e idosos de estimulação cognitiva, eu percebi que a maioria das queixas que vinham como queixa de memória não eram de memória, é de atenção. Lenemar, Lucirene, muito obrigado. Muito obrigada. 60 mais, fica por aqui o convite para sábado que vem, na Band Santa Catarina, estarmos outra vez juntos. Até lá, bom dia.